mais um culto, podemos estarmos na presença do nosso Deus. Eu sempre digo isso porque não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada melhor de reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós e através de nós. Então, por isso que eu sempre repito que é sempre bom estarmos na presença do nosso Deus. É que nesta noite você venha abrir o teu coração para ouvir aquilo que Cristo tem para falar através da sua palavra ao meu e ao teu coração. Amém? Você que está nos acompanhando pela live, pela internet, que Deus também venha abençoar o seu coração e que você venha ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus em Salmos, capítulo Salmos 37, versos de número 3 a 5. Salmos 37, verso de número 3 até o verso de número 5. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus em Salmos 37, verso de número 3 a 5. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te ou descansa-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Somente até aqui. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é superando as provações em Deus. Eu irei estar falando um pouco a respeito de um dos salmos mais lidos, mais falados, mais citados na Bíblia, escrito pelo rei Davi, um rei que foi conhecido, um homem segundo o coração de Deus, um homem coberto de desafios, um homem coberto de batalhas, de adversidades, de lutas, mas um homem que tinha uma confiança em Deus. Para quê? Para superar todos os seus desafios. Um homem que tinha uma confiança em Deus para superar todas as suas provações, todas as suas lutas. Um homem que reconhecia de quando ele errava. Um homem que se humilhava na presença de Deus quando era necessário, quando ele precisava, quando ele estava passando por algum tipo de luta, por algum tipo de adversidade, por algum tipo de tribulação. Ele sabia o endereço, ele sabia aos pés de quem ele deveria chegar. Um homem que orava a Deus, um homem que apresentava a Deus as suas necessidades, as suas petições, aquilo que ele queria que Deus fizesse na sua vida. Um homem que apresentava a Deus as suas
um homem que apresentava a Deus as suas batalhas, um homem que apresentava a Deus as suas guerras, os seus desafios, as suas provações, enfim. Um homem que soube esperar pela promessa de Deus em sua vida. Ou seja, a vida de Davi, ela nos traz grande lição para nossas vidas. E Davi, ele era um homem que ele tinha uma total confiança em Deus. Irmãos, a vida de Davi, ela era coberta de desafios, como em nossa vida também. Nós também temos vários desafios, várias lutas, várias adversidades, várias provações, mas a nossa confiança também deve estar em Deus. Nós vivemos todos os dias vivendo novos desafios, vivemos novas lutas, vivemos novas batalhas. Nós devemos, a palavra diz assim, que nós não devemos ficarmos inquietos, preocupados com o dia de amanhã. Por quê? Porque basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, todo dia temos luta, todo dia temos batalha, todos os dias temos desafios, mas a nossa confiança deve estar em Deus. Ou seja, isso quer dizer que a cada dia nós temos que vencer os nossos próprios desafios, as nossas próprias lutas. E só vence desafios quem tem a confiança em Deus. Só vence desafio quem descansa em Deus. Só vence desafio quem acredita em Deus e quem entrega o teu caminho a Deus, quem entrega a tua direção a Deus. E Davi, ele tinha esta confiança. Por isso que ele diz aqui em Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele tudo fará. Descansa no Senhor, confia no Senhor e Ele atenderá o desejo do teu coração. Então, para nós para nós superarmos as adversidades, para nós superarmos as provações, nós temos que confiar, descansar e entregar nas mãos do Senhor. Porque essa confiança, essa entrega, que nos fará sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós iremos aprender um pouco de como superarmos os nossos desafios, de como superarmos as provas. E a primeira lição e a primeira resposta para mim e para você nessa noite, para nós vencermos e superarmos as nossas provações que têm chegado até nós, ou que muitas vezes têm vindo até nós, nós devemos estarmos firmados na presença do Senhor. O rei Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, ele era um homem que ele estava firmado na palavra de Deus, firmado em Deus. Ele chega diante de Golias e ele fala assim para Golias: olha, tu vem lutar comigo com espada, com escudo, com lança, confiando na sua própria força, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Ou seja, a confiança de Golias estava nele mesmo, mas a confiança de Davi estava em Deus, que pode derrubar qualquer gigante, que pode vencer qualquer batalha, que pode vencer qualquer adversidade. O que é isso, pastor? Isso é ter confiança em Deus. Isso é confiar em Deus, estarmos firmados na palavra de Deus. Irmãos, se a nossa confiança não estiver em Deus, se a nossa confiança não estiver firmada na palavra de Deus, nós não iremos superar os nossos desafios, nós não iremos superar as nossas batalhas, nós não iremos suportarmos as nossas provações, as provas que chegam até nós. Por quê? Porque a nossa confiança não está naquele que pode resolver a nossa situação. Então, se a nossa confiança não está em Deus, que pode fazer eu e você superar as provações e as lutas, como que nós iremos vencer as nossas batalhas? Como que nós iremos vencer as nossas provações? Como que nós iremos vencer as nossas guerras? Quantas pessoas já desistiram da caminhada, já pararam de confiar em Deus e por isso já não luta mais? Por isso já não luta mais pelas suas famílias, por isso já não luta mais pelos seus sonhos, por isso já não luta mais pelos seus objetivos. Quantas pessoas já desistiram porque já não querem mais lutar pelos
seus casamentos por uma cura, seja ela enfermidade espiritual ou enfermidade física. Isso é atitude de pessoas que não acreditam em Deus. Isso é atitude de pessoas que não confiam em Deus. Porque quem acredita no Senhor, ele confia, ele acredita, ele descansa em Deus, ele espera no Senhor. Ele sabe que aquele que espera no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abala diante das lutas, não se abala diante das adversidades, não se abala diante das provações, mas ele permanece fiel, ele permanece firme, esperando no Senhor e confiando pelo Senhor em sua vida. Irmãos, muitos hoje preferem morrer em suas guerras, em suas batalhas, do que lutar as suas próprias adversidades. Tem muitas pessoas que quando chegam às lutas falam assim: por que Deus não me tira da terra? Por que não acaba logo esse sofrimento? O que essa pessoa está dizendo é assim: ó, por que eu vou guerrear? Por que eu vou lutar? Se eu não vou conseguir vencer. Pessoas que pensam dessa maneira é porque não acreditam e não confiam na vitória de que Deus pode dar sobre a sua vida. Eu quero dizer algo para você nessa noite. O Deus que nos garante a vitória é maior do que todas as lutas que nós passamos. Eu vou repetir para você gravar na sua memória. O Deus que nos garante a vitória é maior do que todas as lutas que passamos. Quais têm sido os seus desafios? Quais têm sido as suas adversidades? Quais têm sido as suas provações? O que temos feito para superarmos todas elas? A nossa confiança está em Deus? Estamos firmados em Deus, nas suas promessas, nas suas palavras? Irmãos, se nós não vencermos os nossos desafios, se nós não vencermos as nossas provações, os nossos desafios e as nossas provações, eles nos derrotarão. E são desafios maiores do que os outros. As provas cada vez parece que são mais difíceis de passar. Por isso que para nós superarmos as nossas provações, superarmos as nossas lutas, nós temos que confiarmos em Deus. Temos que guerrearmos as nossas batalhas em Deus. Quem está em Deus, quem confia em Deus, as nossas lutas, nossas batalhas, nossas provações não são mais nossas, são dele. Ele é quem resolve, ele é quem guerreia, ele é quem peleja pelas nossas pelejas. Mas se nós não confiarmos nele, quem irá lutar por nós? Quem irá vencer por nós? Quem irá fazer de nós vencedores? Se nós não confiamos naquele que nunca perdeu uma batalha, naquele que nunca perdeu uma guerra, naquele que nunca perdeu uma luta. Outra coisa que nós precisamos aprendermos é descansarmos no Senhor. Muitas vezes nós queremos vermos o agir de Deus em nós. Muitas vezes nós queremos que Deus atenda o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes nós não descansamos nele, nós não confiamos nele. Quando vem as lutas, quando vem as provações, nós ficamos perturbados, ficamos preocupados, muitas vezes murmuramos, muitas vezes reclamamos, muitas vezes nos afastamos da presença de Deus e não descansamos no Senhor, não esperamos nele. Ou seja, é mais fácil desistir do que descansar. É muito mais fácil eu sair da presença de Deus do que eu esperar em Deus. É muito mais fácil eu murmurar, xingar, blasfemar, do que orar a Deus, do que buscar a Deus, do que acreditar a Deus, em Deus, do que descansar em Deus.
Muitas vezes quando chegam as provações, nós sabemos que ela tira mesmo a nossa paz. As provações, ela tira mesmo a nossa alegria. As provações, muitas vezes, ela nos tira o sono. Muitas vezes, ela nos tira as nossas forças. E muitas vezes nós entregamos os pontos. Agora, sabe por que muitas vezes nós entregamos os pontos? Porque nós não descansamos no Senhor. Porque quem descansa no Senhor, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe que nada foge do controle de Deus. Ele sabe que Deus renova as suas forças. Ele sabe que Deus renova a esperança sobre a sua vida. Ele sabe que o Senhor lhe dá força ao cansado. Que o Senhor renova as forças daqueles que nele esperam. Como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. O que temos feito para superarmos as provações da vida? Temos descansado em Deus? Agora, um dos pontos que é um dos mais importantes para a minha vida e para a sua vida. Nós vemos aqui que nós devemos confiarmos em Deus, devemos descansarmos em Deus, mas nós também devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Irmãos, todos nós passamos por provações. Todos nós passamos por lutas. E muitas vezes nós não entregamos as nossas provações diante de Deus. E quando nós entregamos, nós nem confiamos e nem descansamos em Deus. Por quê? Porque as nossas atitudes muitas vezes falam mais alto do que as nossas ações. Tem muitas pessoas, irmãos, e incluindo nós também, tem pessoas que, como eu e como você, muitas vezes estamos passando por lutas, por provações, por adversidades, por preocupações, por momentos muitas vezes que uma porta que se fechou, as portas estão fechadas, ou muitas vezes estamos passando por um momento de enfermidade, ou por um momento de luto, e muitas vezes as pessoas me perguntam para mim e para você: e aí, irmão? E aí, irmã? Como vocês estão? Estão bem? E muitas vezes nós respondemos assim: irmão, estou passando por uma luta, estou passando por uma prova, e está muito difícil. E aí a pessoa chega e fala assim: irmão, levanta a cabeça, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória, olha para o alto, é tirar para mim seu socorro. E muitas vezes nós respondemos com um sorriso sem graça e não tomamos posse daquilo que a pessoa falou ao meu e seu coração. E isso é uma atitude de quem não confia no Senhor. Isso é uma situação de quem não entregou as suas provações diante de Deus. Essa é uma atitude de que a pessoa não descansou nem entregou verdadeiramente as provações diante de Deus. Porque entregar tudo nas mãos de Deus é entregar a direção nas mãos de Deus, é entregar as provações na presença de Deus. E muitas vezes nós somos pessoas que nós mesmos queremos ter o controle de todas as coisas e não entregamos o controle nas mãos de Deus. Muitas vezes queremos dirigir a nossa própria vida e queremos chegarmos ainda ao lugar de destino. Muitas vezes nós queremos dirigir a nossa própria vida e queremos termos sucesso, queremos termos vitória, queremos sermos bem-sucedidos, mas não entregamos nada na presença de Deus. Queremos muitas vezes fazer as coisas do nosso jeito. Só que a palavra de Deus diz assim que os nossos caminhos, os nossos pensamentos não são os caminhos de Deus.
não são os pensamentos de Deus. E muitas vezes nós queremos trilhar, fazer o nosso próprio caminho. Muitas vezes queremos pegar os atalhos. E muitas vezes erramos o caminho. E muitas vezes achamos que, mesmo errando o caminho, muitas vezes achamos que estamos certos. Eu estava esses dias indo à padaria e comprar um pão. E o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele disse assim: tem muitas pessoas que sabem o caminho. Tem muitas pessoas que conhecem o caminho. Tem muitas pessoas que sabem onde é o caminho, mas elas não querem andar pelo caminho. Elas não querem seguir o caminho. Elas querem pegar atalhos. Elas querem fazer o seu próprio caminho. Elas querem fazer a sua própria rota. Andar pelos lugares que elas querem. Mas elas não querem andar pelo caminho. E eu fiquei pensando sobre isso esses dias. E logo me veio a passagem que Jesus disse lá no Evangelho, ao qual escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. Jesus ele fala assim, lá em João 14, 6: eu sou o caminho. Ou seja, eu sou a direção. Eu sou o que te guia. Eu sou aquele que te leva até Deus. Eu sou aquele que irá dar vitórias em sua vida. Foi por isso que Jesus falou assim: olha, entrega. Salmista Davi, foi por isso que o salmista Davi falou assim: ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Ele te levará a caminhos seguros. Aí foi que eu entendi essa passagem. Entregar nosso caminho a Deus é confiarmos nele, é nos entregarmos a Ele, é descansarmos a Ele, é entregar a direção nas mãos dele, deixar Ele nos guiar. Já viram aquela frase escrita muitas vezes nos caminhões? Muitos caminhões, se você olhar muitas vezes atrás de um caminhão, ali você vai achar uma frase que diz assim, ó: dirigido por mim, mas guiado por Deus. Ou seja, quem está dirigindo é o motorista, mas quem está ensinando o caminho é o guia, é o próprio Deus. É o guia que diz ao motorista o que ele deve fazer. É o guia que diz ao motorista, falando assim: olha, freia, para, acelera, vira para a direita, vira para a esquerda. Por quê? Porque o guia sabe qual é o caminho que o motorista deve seguir, qual é o caminho que o motorista tem que chegar. Por isso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou o teu guia, eu sou o que vai te levar para um lugar de destino. Irmãos, muitas vezes nós dizemos que entregamos a nossa vida a Deus, muitas vezes nós dizemos que entregamos as nossas provações a Deus, nós entregamos as nossas adversidades a Deus, mas só que é da boca para fora. Porque na prática nós não entregamos de verdade. Se nós não entregamos de verdade, como é que nós queremos recebermos as coisas de verdade? Se nós não entregamos de verdade, se nós não confiamos em Deus de verdade, se nós não descansamos nele de verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida.
Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que nos cura, Ele é aquele que nos liberta, Ele é aquele que nos dá direção, Ele é aquele que tem salvação para a minha vida e para a sua vida, Ele é aquele que tem libertação para a minha vida e para a sua vida, Ele é aquele que muda o quadro da nossa história. Mas para tudo isso acontecer, tem que confiar, tem que descansar, tem que entregar nas mãos de Deus. Porque quem entrega de verdade, ele descansa, ele confia, ele espera no Senhor. Irmão, quando nós confiamos em Deus, nós entregamos as nossas causas a Deus. Como está escrito ali em Salmos 9, verso de número 9 e 10, que o Senhor é um alto refúgio em tempos de angústia. Que em ti confiarão aqueles que conhecem o nome dEle, porque Ele nunca desampara. Olha que forte, o Senhor nunca desampara aqueles que buscam a Ele. Quem não entrega as suas causas a Deus é porque não confia em Deus verdadeiramente. Quem entrega suas causas a Deus confia em Deus. Quem não entrega o seu caminho a Deus é porque não quer ser guiado por Ele. Quem não entrega o seu caminho ao Senhor é porque Ele não quer que o Senhor faça nada por Ele. Por quê? Porque só quem conhece, só quem confia, só quem descansa, se entrega por Ele e entrega as suas provações a Ele. Por quê? Porque em ti confia aqueles que conhecem o teu nome. E quem conhece o nome de Jesus sabe que o nome dele é sobre todos os nomes. Sabe que Ele pode todas as coisas. Sabe que Ele nos fortalece nos momentos de angústia. Irmão, só quem conhece o nome do Senhor e confia no Senhor, sabe que Ele é capaz de mudar o quadro da nossa história. Sabe que Ele é capaz de mudar a nossa vida, de mudar a situação que nós estamos vivendo. Como estamos fazendo para superarmos as provações? Estamos lutando sozinhos? Estamos confiando em Deus? Estamos descansando em Deus? Estamos entregando a nossa vida e as nossas provações diante de Deus? Só Ele é o nosso guia. Só Ele é aquele que vai nos levar a caminhos seguros. Não adianta pegarmos atalhos. Não adianta fazer o nosso próprio caminho. Não adianta fazer a nossa própria rota. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Ele é aquele que vai nos dar vida e vida em abundância. Ele é aquele que irá nos ajudar a superarmos as provações. Ele é aquele que irá nos conduzir aonde nós tivermos que chegarmos. A palavra do Senhor diz aqui em João 15,5 que sem Ele nada nós podemos fazer. Eu não estou aqui dizendo que aquilo que você está passando não é real, não é verdadeiro, e que não está doendo as lutas e as provações. As suas lutas são reais, as suas provações são reais, como as minhas também são. Eu quero que você entenda que nesta noite aqui existe um Deus que é maior do que todas as provações. Existe um Deus que é maior do que as lutas que passamos. Mas para esse Deus agir em nós devemos confiarmos nele, devemos descansarmos nele e entregar a nossa vida a Ele, para que Ele seja o nosso guia, para que Ele nos ajude a superarmos as provações,
para que Ele nos dê vitória sobre as lutas e sobre as adversidades que muitas vezes têm chegado na minha vida e chegado na sua vida. É Ele que irá nos dar o escape. É Ele que é o nosso novo refúgio. É Ele que é a nossa fortaleza. É Ele que irá nos livrar das provações, das lutas. É Ele que irá nos dar vitória. Mas nós temos que nos entregarmos nele, confiarmos nele, porque Ele é o centro de todas as coisas. Jesus tem que ser o centro da minha vida e da sua vida. Ele é sobre todo o nome. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que irá nos dar vitória diante das adversidades. O que estamos fazendo para superar as adversidades? Estamos lutando sozinhos? Iremos sermos perdedores. Iremos perder a guerra. Iremos perder a batalha. Mas se nós estivermos lutando com Deus, confiando em Deus, descansando em Deus e entregando tudo a Deus, nós seremos mais que vencedores, porque Ele nos amou. E Ele nos ama. E Ele te trouxe aqui nesta noite, me trouxe aqui nesta noite para falar que Ele nos ama e que Ele nos dá uma nova oportunidade de nós entregarmos a nossa vida a Ele, de nós entregarmos as nossas provações a Ele, de nós entregarmos as nossas adversidades a Ele, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Jesus nós iremos pegarmos atalho, sem Jesus nós iremos errarmos o caminho ou pegarmos o caminho e não iremos chegar no lugar de destino, não iremos chegar no momento de vitória, não iremos chegar onde temos que chegarmos. Mas quando nós temos Jesus, quando andamos com Jesus, Ele nos guia, Ele nos leva, Ele nos dá vitória. Por quê? Porque Ele conhece o caminho, Ele sabe aquilo que eu preciso, Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Jesus, Ele sabe como fazer, como falar, como agir. Mas nós temos que dar autoridade para Ele fazer. Toma a decisão esta noite. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Coloca Ele à frente de tudo e deixa que Ele cuidará de todo o que fica para trás e de tudo aquilo que precisa ser feito. Toma a decisão esta noite. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar você nesta noite, através desta palavra. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas saia daqui diferente, sabendo que Deus te ama e que dá uma oportunidade para você reconhecer tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer na sua vida, em nome de Jesus. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Decisão de deixar o Senhor ser o Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queria que nessa noite você que ouviu esta mensagem, você que